E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal voltando a falar de resenha, fazer resenha de livro. E o livro de hoje é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Então pessoal, o livro de hoje é um livro do meu autor favorito, Philip K. Dick, e é um dos livros mais importantes dele, porque O Homem do Castelo Alto foi o primeiro livro dele a fazer sucesso, né? Foi o primeiro livro em que tirou ele do anonimato, deu um prêmio Hugo para ele. E o livro colocou ele na roda como um grande escritor de ficção científica, não só mais uma promessa, mas algo que tinha a ser confirmado. Nesse livro, a gente tem muitas coisas interessantes. Primeiro porque ele é uma história alternativa, uma ucronia. A gente já falou disso no livro sobre o do Selva Brasil, do Roberto Souza Causo, que é um livro bom para começar, porque a gente tem o plot bastante conhecido, o enredo do livro, né? Que mostra um mundo em que os nazistas e os japoneses venceram a Segunda Guerra, né? Então ele imaginou como seria os Estados Unidos perdedores dessa guerra. E, e a parte essencial é que os Estados Unidos foram tratados mais ou menos como a Alemanha foi tratada, né? No nosso mundo real, né? Quando os nazistas perderam a guerra, a Alemanha foi dividida entre a Alemanha ocidental e oriental, uma sobre a influência de Moscou e a outra de Washington, né? E, e os Estados Unidos nessa história foi dividido entre dois, a metade alemã, uma metade alemã, a metade oeste, leste e a metade oeste, que é banhada pelo Pacífico, ficou com o Japão. E a história se passa no lado japonês. É diferente da série, que a série ela se passa boa parte no lado alemão. Nesse livro se passa mais ou menos ali por onde é São Francisco. E o livro acompanha a história de vários personagens, né? A gente tem um industrial japonês o senhor Togomi, que está interessado em artefatos da guerra civil, né? Porque nesse lado de influência japonesa, os artigos da guerra civil americana, a guerra de secessão, são bastante procurados, né? E tem um artesão, um colecionador de antiguidades, um vendedor de antiguidades americano, que costuma fornecer itens para esse senhor Togomi, só que ele forja esses itens, né? Para poder se sustentar, para poder alimentar o mercado também, porque como é muito procurado, né? Não só os americanos, mas os japoneses também são bastante, eles têm essa coisa de colecionar, né? E o Sr. Togomi não é diferente, né? Só que esses itens falsos, ele é muito interessante porque ele foi a primeira vez em que eu entrei em contato com o conceito de historicidade, né? A historicidade é o que conta, é a história por trás do objeto. Então ele vem de uma pistola qualquer, manufaturada num fundo de quintal, e ela é envelhecida e é criada uma réplica de um artefato antiguíssimo da Guerra Civil. Então a gente vende o artefato, uma peça que não teve naquela época, mas ela ficou impregnada de história. E tem uma cena muito bacana no livro que conta bem esse conceito, né? Uh, esse antiquário, ele atira um isqueiro, ele joga um isqueiro para Juliana Frink, que é a protagonista do livro, e ela segura assim, o que tem esse isqueiro? Aí, esse isqueiro aqui é o isqueiro que o Abraham Lincoln tava no bolso quando ele foi assassinado. Aí falou, mas como é que tu sabe que é esse isqueiro? Porque ele tem um risco. Ele tem um risco aqui no lado que foi feito quando o isqueiro caiu no chão. Ele acertou, o isqueiro caiu no chão, ficou com esse risco, então a gente sabe que é o que é o isqueiro que o Abraham Lincoln usou. Aí ela se surpreendeu e tudo mais. E aí ele puxa uma caixa desse tamanho, cheio de isqueiros com o mesmo
com o mesmo risco, com o mesmo estado de envelhecimento, do mesmo modelo que se usava naquela época, né? Então a historicidade seria aquele elemento que faz o objeto deixar de ser um objeto comum e a história por trás do objeto. E nesse mundo tomado pelos japoneses, pelo menos nesse lado americano tomado pelos japoneses, o Philip K. Dick ele faz um caminho que para quem pega um plot que é basicamente político, né, o destino de uma guerra, o livro ele não tem uma pegada de mostrar como foi, como se deu a política, só em termos gerais, né? Ele fala a divisão dos Estados Unidos, fala um pouco mais do que aconteceu em cada continente, mas o foco não é esse, o foco é muito mais cultural, é muito mais no cotidiano das pessoas, né? A gente pode usar esse livro para mostrar também um conceito de alteridade, né? Que é se colocar no lugar do outro, como porque a gente mostra, porque o livro mostra o povo americano como um povo sendo dominado, né? Não só ele é sempre como o povo dominador pelas inúmeras guerras que os Estados Unidos vem proclamado, vem injetando a sua cultura em outros povos, né? E isso por quase todo o mundo, né? E aqui a gente mostra um povo muito aculturado pelos japoneses. Os personagens americanos é comum eles pensarem, por exemplo, em honra e em suicídio, como os japoneses costumam pensar, né? Não tem o karma do suicídio. A cultura japonesa ela não carrega o karma do suicídio que a nossa sociedade cristã carrega, né? Então a gente vê os personagens quando são prestes a serem pegos pelas autoridades japonesas, que eles têm que tratar de maneira reverencial. Aí tem um paralelo interessante também dos japoneses quando eles entram no lugar. Um americano tem que ceder o lugar num bar, tem que ceder um lugar no ônibus, assim como ocorria naquela época com os negros americanos, né? Que também tinha essas leis de quando o branco entra, o negro tem que ceder o lugar. E então a gente vê o Philip K. Dick trabalha muito com essas inversões, porque a inversão ela não é só no âmbito político, né? Uma virada política, ela é como se fosse um mundo espelho, né? E, bem, agora falando um pouco da história em si, porque isso que eu falei é nas primeiras páginas, isso é para estabelecer um mundo no qual a gente vai acompanhar principalmente a Juliana Frink. A Juliana Frink ela é uma judia que se esconde. Os judeus, poucos judeus que restaram nesse mundo, eles vivem com identidades falsas, tendo que esconder a sua origem, negando completamente sua religião, né? Então ela acredita cegamente que existe um conteúdo de um livro, né? Um livro que foi escrito por um autor que se chama Hawthorne Abdensen, que se chama The Grasshopper Hides Levy, quer dizer o gafanhoto torna-se pesado. E nesse livro, dentro do livro, conta a história de um futuro alternativo, de uma história alternativa em que os aliados venceram a guerra e os aliados venceram a guerra e os nazistas perderam, né? E a Juliana Frink ela acredita cegamente que o que esse livro conta é real. Então ela parte numa jornada para encontrar o autor desse livro e perguntar para ele, não, né? Ela quer confrontar esse sentimento que ela sente com relação ao livro com o autor, né? Contar isso não tem tanta graça, mas o livro ele tem uma coisa bem bacana. Ele também essa ideia do mundo inverso, ela tá carregada do esoterismo, né? O Philip K. Dick ele era bastante carregado de esoterismo naquela época, principalmente naquela época, porque ele, para escrever esse livro, para definir o destino dos personagens, ele utilizou o I Ching, que é o livro das mutações, né? Baseado no taoísmo, só que usado uma espécie de jogo de adivinhação que era muito popular na época, né?
Basicamente é um desdobramento do Yin e do Yang. Lembra daquele símbolo do Yin e o Yang? Vou colocar na tela de qualquer forma. O I Ching ele é como se fosse um jogo de adivinhação, como se fosse o tarô, né? Só que ele faz desdobramentos do Yin e Yang até chegar a 64 posições diferentes. E essas posições você chega num jogo de adivinhação usando moedas de cara ou coroa, tipo cara ou coroa, e para poder chegar numa dessas 64 mensagens enigmáticas. Né? Elas são bem enigmáticas e aí cabe a quem tirou as moedas fazer uma pergunta antes, jogar as moedas, ler a mensagem e tirar daquilo e tirar a mensagem daquilo ali para sua vida, né? Só que o Philip K. Dick usou isso para ver o que os personagens iam fazer. Ele usou isso para sorteou ele ia sorteando quando precisava saber o que o personagem ia fazer e ele adaptava as mensagens para o que os personagens tinham que fazer. E também vale lembrar que o Dick leu também os livros da Hannah Arendt, né? Ele compartilhava muito com as ideias dela. E também ele leu os processos de Nuremberg e também da qual a Hannah Arendt tirou o livro sobre onde ela forjou o conceito de banalidade do mal. E isso também está muito presente na obra para mostrar como mesmo todas as atrocidades que são sugeridas muito de leve no livro que acontece em outros continentes, como por exemplo a África é algo totalmente enigmático. A Rússia se tornou um grande campo de trabalhos forçados e isso tudo é muito ignorado, isso tudo é muito tratado com a plena normalidade pelo povo comum, pelo povo que vive sua vida diária. Todo mundo consegue vivendo as suas vidinhas, enquanto tudo isso de horroroso acontece. E aí é nesse ponto que a gente pergunta, né? O quão diferente é a nossa reação frente ao mal, né? E é algo que a Hannah Arendt debate e o Philip K. Dick traz de maneira muito suave nessa obra. E eu ainda admito que eu ainda não vi a série, mas eu pretendo ver essa série. Mas para quem já viu a série, vale a pena conferir esse livro aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desses breves comentários sobre esse livro. E quem já leu o livro, fala aí o que achou. Quem viu a série, quiser comparar aqui, fica à vontade, pode falar bastante da série. Quando eu ver a série, eu também vou falar aqui, aí eu vou trazer um paralelo, aproveitando que já tem a resenha desse livro. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.